Queria, nesse momento, dizer aos nossos amigos, companheiros, as famílias de Teresópolis, que nós vivemos realmente um momento muito difícil. Antes eu quero aqui agradecer ao Monsenhor Antônio, que nos cedeu esse espaço. Lá em Friburgo nós fizemos audiência na Câmara, mas tínhamos a expectativa aqui de que realmente havia necessidade de um espaço maior e, por isso, solicitamos, e o Monsenhor Antônio, a quem nós agradecemos, cedeu aqui o espaço do SEAC. Acho que nós temos que, nesse momento, refletir duas coisas. São dois momentos na nossa vida. Vejam vocês que a nossa cidade teve uma luta de alguns interesses que trabalharam muito para Teresópolis não ter nenhuma representação na Assembleia Legislativa. A força do povo, a força das famílias, permitiu que Teresópolis elegesse um representante para a Assembleia Legislativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque neste momento é muito importante, sim, a presença do representante de Friburgo, como tem agido o deputado Rogério Cabral, que também apoia Teresópolis, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, por estar próximo ao sofrimento das pessoas. E nós aqui em Teresópolis também temos tido esse papel, um papel difícil, especialmente nesse momento, onde tenho sido cobrado por alguns querendo que eu seja mais radical, por outros querendo que eu componha e esqueça as realidades. Pois bem, eu digo a vocês que acho que nesse momento nós temos que ter dois procedimentos. Um, que é a clareza de que Teresópolis está mobilizado, não como estão dizendo aí, que é um movimento de políticos interessados em ter mandato de prefeito, não como estão dizendo aí, que é um movimento da direita de Teresópolis. Este movimento é das pessoas que não aguentam mais o que estão vivendo na cidade. Portanto, não foi um movimento convocado pelo deputado Salomão, não foi um movimento convocado pelo vereador Cláudio Melo ou qualquer vereador. Esse movimento foi convocado pelas pessoas que estão sofrendo a desgraça que Teresópolis está vivendo. Esse momento, ele é um momento que retrata, primeiro, a traição que o atual governo fez com o seu próprio partido, o Partido dos Trabalhadores, com os empresários que apoiaram e financiaram a campanha dele, com aqueles que sonharam com ele de que pudesse mudar a realidade de Teresópolis. Cabe a ele até se perguntar o que aconteceu. Esta cidade, meus amigos, ela está fadada a ter uma consequência desse momento muito grave. Veja que nós estamos, nesse momento, discutindo dramas pessoais das famílias e nós nem sabemos como está o planejamento e as ações desse governo para que Teresópolis possa receber recursos da Copa do Mundo, das Olimpíadas. São ações de planejamento que teriam que ser feitas. Nós não sabemos. Então, Teresópolis foi traído, sim. E é importante que fique claro e que as pessoas que possam estar próximas ao governo municipal possam ter a hombridade de dizer para ele:
Isso não é um movimento de interesses de A ou de B, isso é um movimento de interesse da sociedade de Teresópolis, para que se possa buscar um entendimento, buscar uma solução. É muito importante que fique claro que a relação com as questões que o prefeito, as atitudes do prefeito, as ações administrativas, cabe à Câmara Municipal se posicionar. E ela está se posicionando quando fez uma CPI e há outros movimentos que eu vejo em andamento. Agora, um segundo momento é o que nós estamos vivendo da tragédia. Nós temos que encontrar caminhos, porque se nós também ficarmos apenas com relação à tragédia, nessa situação, nós vamos andar e não vamos resolver o que tem que ser resolvido. Vejam vocês que alguns problemas que foram falados aqui vai depender de muito trabalho. Nós temos tido o privilégio na CPI de contar com a condução do presidente, o deputado Luiz Paulo, que somos de partidos até divergentes, às vezes nos bicamos no plenário, mas a experiência do deputado Luiz Paulo, a firmeza do deputado Luiz Paulo, a credibilidade do deputado Luiz Paulo pela sua história, tem nos permitido, a nós que somos da região, e todo dia falamos da região, mas somado a essa contribuição extraordinária do deputado Luiz Paulo, manter acesa a luz e o foco sobre a região serrana. Quantas coisas nós estamos podendo mexer lá na Assembleia, que caso a CPI da LERJ não estivesse funcionando, nós não teríamos possibilidades. Vejam vocês, está se lutando para Teresópolis ter uma possibilidade de ter a sua economia fortalecida através do ICMS reduzido, que possa trazer empresas para cá. Nós estamos prevendo um problema lá em 2013, que é a redução do IPM, do Índice de Participação do Município no ICMS. Nós estamos prevendo isso para que Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, toda a região serrana, não tenha esse prejuízo, que só vai aparecer lá em 2013. Nós estamos fazendo o que vocês têm pedido, que é solicitado ao Tribunal de Contas do Estado uma inspeção extraordinária nos recursos que estão vindo para cá e se movimentando aqui no município. Nós estamos atuando também numa questão que é um problema sério que nós estamos vendo, que é a desarticulação entre as esferas de poder. O governo do Estado tem as suas iniciativas, no entanto, tem questões que nós entendemos que têm que ser profundamente discutidas, como, por exemplo, a questão da moradia. E aí nós fizemos da sociedade organizada com o que vocês falaram aqui. Nós vamos discutir isso profundamente. Nós não devemos receber de goela abaixo essa decisão de fazer 1.500 casas num único local, talvez construindo uma nova favela em Teresópolis, sem atender o desejo da população. E aí eu acho que nesse momento nós temos que ter um equilíbrio. Eu estou falando especialmente com relação à tragédia, não estou falando na relação da sociedade organizada com a insatisfação com o governo, estou falando especialmente das ações em razão da tragédia. Nós vamos buscar fazer a coordenação desse trabalho. Nós precisamos buscar que a sociedade organizada tenha vez e voz para apresentar o seu drama, que fica num ping-pong, que essa semana eu percebi. Aluguel social. O Estado diz uma coisa, a Caixa Econômica diz outra, o município diz outra. Então, está aqui a subsecretária de Estado, Nelva Azeredo, que veio do Rio de Janeiro para acompanhar essa sessão.
e nós tivemos a oportunidade de colocar todo mundo junto. E nós vimos algumas coisas. Primeiro, a desinformação tem causado prejuízo às pessoas. E pessoas que o dinheiro está depositado numa outra conta na Caixa Econômica e ela não sabe, coitada, não está usando. Mas tem uma coisa básica que eu quero dizer aqui, que é o seguinte: existe um termo de cooperação assinado entre o Estado e a Prefeitura, onde o Estado, de posse dos recursos federais que são disponibilizados para o aluguel social, tem o compromisso de colocar nas contas das pessoas, das famílias que estão cadastradas, os R$500 mensalmente. Mas a Prefeitura tem o compromisso de dizer quantas pessoas precisam do aluguel social. E o que nós estamos vendo é que a Prefeitura não mostrou capacidade, por várias razões, de saber quantas pessoas realmente precisam. Nós perguntamos ao prefeito, lá na CPI, quantos precisam do aluguel social? Ele não soube responder. Nós perguntamos quanto dinheiro a Prefeitura colocou, porque é importante que se diga também o seguinte: esse dinheiro do aluguel social, não tem lugar nenhum que diz que o aluguel social tem que ser do governo federal, do governo do Estado. Isso é um entendimento político. O governo federal e o Estado entraram. Agora, há uma expectativa de que as prefeituras também tenham a sua contribuição, coloquem também seus recursos. Mas o fato principal é o seguinte: a Prefeitura, por alguma razão, não está conseguindo dizer qual a necessidade do seu aluguel social, até para que nós possamos reivindicar, se for o caso, junto ao governador, mais recursos. Então, isso tem que ser resolvido, ou resolvido com gente que possa trabalhar e dizer realmente quantos precisam, ou então dizer: olha, nós estamos incapazes de fazer isso, e aí nós vamos solicitar que o Estado venha para cá fazer isso. O que não pode é as pessoas continuarem sem o seu aluguel social, vivendo do jeito que estão vivendo. Nós temos casos de pessoas que alugaram uma casa, o dinheiro não entrou, fez lá a interdição, o dinheiro não entrou, passou 1 mês, 2 meses, a pessoa voltou porque o proprietário cobrou e a pessoa não tinha o que fazer, voltou para a área de risco, por conta dela mesma. Então, eu acho que a sociedade organizada de Teresópolis, onde a gente percebe, e aqui acho que o caminho é esse, é de nos ajudar, não é? Fazermos parcerias para fiscalização, para discussão de propostas, como tem apresentado o professor João Luiz, que tem sempre colocado a sua inteligência, experiência, apresentando propostas. E, sobretudo, que a gente consiga, e aqui eu estou falando sobre a tragédia, que a gente consiga encontrar uma forma de diálogo para avançar. Porque também nós não queremos aqui ficar eternamente só reclamando, chorando as mágoas e não tendo resultado. Nós temos que encontrar essa forma. Nós precisamos das pessoas equilibradas, das pessoas que estão com a visão do sofrimento das outras, para a gente encontrar uma maneira de avançar. O fato é que hoje está praticamente completando 100 dias e pouco se avançou. Então, é por isso que a sociedade está aqui, é por isso que a comissão parlamentar entendeu de ir às cidades e ouvir, como nós fizemos aqui. Todo esse material que foi apresentado aqui será, com certeza, aproveitado para os questionamentos junto ao Estado, para os questionamentos junto ao município e para uma proposta básica que nós temos que fazer, eu acredito muito nisso, que é chamar o Estado e dizer: olha, cada setor, cada atividade tem que ter uma coordenação sob pena de nós estarmos jogando dinheiro fora e não estarmos atendendo as pessoas. Então, esse é o nosso papel nesse momento e é isso que vocês podem esperar da CPI, esperar de cada deputado. No mais, é manter a sociedade organizada, realmente ativa, em movimento, até que esse estado de coisa mude.
Nisso vocês contem com os deputados e com a CPI Valente. Obrigado.